pouco. É... 202 contando. Cleon, paz. Ó, o Cleon tava falando de você hoje. O Cleon tava ansiosíssimo por essa live. Meu, é camarada. Então, vamos lá. Fala um pouquinho de você, pra galera conhecer você. Oi, eu sou o Pablo, eu sou o herege do TikTok e eu mando todo mundo pecar à vontade. Entendeu? Porque já tá liberado, já tá tudo pago já. Eu mando todo mundo pecar à vontade porque não tem problema nenhum pecar, entendeu? Brincadeira. As pessoas têm essa impressão, né? Só que eu só prego o evangelho simples. Aqui nessa plataforma, eu vim aqui pra quebrar um pouco do legalismo que é pregado na maioria das igrejas. Não vou generalizar, porque tem igrejas legais que não pregam esse legalismo. Aí o que eles falam nessas igrejas? Qualquer pecado que você cometer, você perdeu sua salvação. Se você deslizar, o Espírito Santo foi embora, entendeu? Salvação é conquistada à força. Aí quando tem alguém que fala o contrário, simplesmente o contrário, né? As pessoas falam, não, ele tá dando liberdade para pecar, entendeu? Sendo que eu só tô falando o que as pessoas deveriam saber na escola dominical, que a salvação é de graça, que a justificação é gratuita, que Jesus pagou todos os nossos pecados, que a nossa dívida de pecado foi cancelada. Só isso. É o que todo mundo deveria saber. Só que como a gente está no Brasil, né, que é um país bem legalista, se você fala isso, já era. Você está mandando as pessoas pecar à vontade. Você está falando que está liberado, entendeu? Pode pecar à vontade que você vai continuar indo para o céu, certo? Aí é complicado, porque numa comunidade legalista, a única coisa que tem que te impedir de pecar é que se você pecar, você vai para o inferno, certo? A única desculpa que eles têm para te impedir de pecar é essa. Só que esse nunca foi o evangelho. O evangelho a gente não para de pecar porque a gente foi para o inferno. O evangelho a gente para de pecar porque a gente nasceu de novo. A gente é uma nova criatura. A gente já está salvo. Entendeu? A gente é filho de Deus e o filho de Deus não permanece pecando. Entendeu? Não interessa o que eu faço, eu já estou salvo. Mas eu paro de pecar porque eu fui salvo. Salvação não é só ser livre do inferno. Salvação é ser livre do poder do pecado, é ser livre da lei, é ser livre das próprias, como é que fala? É, da natureza pecaminosa também. Só que, né, falar isso no Brasil, você é libertino, né? Você mandou Você todo mundo fala pecar em pela fé, paz. não ouve mais nada, né? É, engraçado. Eu só falo no final, né? Eu gosto de falar no final, né? Essa questão do pecado, da obra. Aí a pessoa ouve a minha primeira frase, salvação é de graça. Ela já vai comentar. Ela ignora o vídeo, certo? Ignora. Eu falei, a salvação é de graça. Aí a pessoa não vai até o final, não vê que no final eu falo, a gente é salvo para as obras, existe uma vida após a cruz. Mas, basicamente, o que eu venho fazer aqui no TikTok é quebrar esse legalismo do Brasil que tem feito tanta gente ficar com depressão, sair da igreja. Eu conheço gente aqui também que já me mandou mensagem que se tornou ateu por causa de comunidades legalistas e vi um vídeo meu no TikTok, nossa, mano, voltei a acreditar em Deus, certo? Voltei a crer. Isso não tem preço. Isso é até o de menos, né? Ela até se tornou minha amiga depois disso. Ela tava com tudo pronto já. Ela não tá aqui não, tomara que não esteja. Eu também não vou falar o nome dela, é anônimo, né? Ela ia se matar, certo? Ela ia se suicidar por causa do legalismo, porque ela achava que qualquer coisa que ela fizesse, ela ia pro inferno, entendeu? Tudo, qualquer coisa. E ela cresceu nessa igreja, muito legalista. Aí ela tinha preparado já tudo para se matar. Ela viu um vídeo do herege, maluco, doido, que manda todo mundo pecar, falando que a salvação é de graça. Ela desistiu, né, de se matar. Agora ela tá lá comigo, estudando, se aprofundando mais nesse evangelho, e sumiu a vontade dela de se matar. A depressão foi embora, simplesmente porque ela ouviu o evangelho, que ela estava salva, que ela não precisava mais se preocupar com os pecados dela, que Jesus já tinha levado. E agora ela tá estudando o evangelho e tá vivendo a vida dela normal, servindo a Deus por amor, tal como sempre deveria ter sido, né? Só que a maioria das pessoas não vê os batizadores. Elas vê ali meus vídeos e falam, esse menino aqui só fala sobre salvação. Por quê? Porque tem milhares de pessoas dentro dos quartos
que simplesmente eu não vou conseguir evangelizar elas, entendeu? Eu tenho, não que eu tenho, né? Eu participo de um trabalho evangelístico lá na minha igreja, né? Que eu tô atualmente. E lá, né, as pessoas tá na rua, certo? Evangeliza ali, discipulado e tal. Mas e as pessoas que estão dentro dos quartos, que não saem para lugar nenhum, que você nunca vai ter um acesso? Não tem como. Você tem que invadir a casa delas pela internet, pelo celular, certo? E isso que eu venho fazer aqui é entrar dentro do quarto da pessoa, onde ela tá lá com depressão, onde ela tá machucada pela religião, e falo: eles mentiram para você. Você pode se relacionar com Deus. Você tá salvo. Entendeu? É isso que eu faço aqui. E é até engraçado, né? As pessoas falam de novo, você falando sobre salvação, de novo. Entendeu? Meu vídeo chegou a 10 mil para um público. No meu próximo vídeo vai ser outro 10 mil. De 10 mil em 10 mil, agora chega no Brasil todo. A mesma mensagem, contada de forma diferente. Entendeu? Então é isso. Talvez outra hora eu mude de assunto, mas no momento você está salvo gratuitamente, independente de qualquer tipo de obra, e nenhum pecado vai tirar sua salvação. Por que tem que ser extremista assim? Porque os religiosos são extremistas. Então, tem um extremista do lado de lá. Qualquer coisa você perdeu a salvação. Você não pode tomar ceia, o Espírito Santo foi embora. Tem que ter alguém do lado de cá falando ousadamente do evangelho, entendeu? Que é independente de qualquer coisa, independente do seu pecado. A obra de Jesus paga os seus pecados do presente, do passado e do futuro, entendeu? Tem que ter alguém falando isso, porque senão o índice de suicídio do Brasil só vai aumentar, certo? Por causa da religião. Aí é isso É, aqui que eu faço aqui no TikTok. Esse é um pouco de mim, entendeu? quanto Basicamente isso. tempo faz que você conheceu esse evangelho? Quando que eu conheci o Evangelho? Foi. Não lembro exatamente quantos anos, mas tem mais ou menos 7 anos. Mais ou menos. Não sou muito bom de número, não. Você vê, eu não gravo nem versículo. Eu tenho que ficar anotando, tirando print, riscando, porque eu não sou bom de número. Tem 7 anos mais ou menos. Eu cresci numa igreja, né, católica, né? Católica. Minha mãe lia a Bíblia para mim. Então, desde pequeno, minha mãe não conhecia o Evangelho da Graça, né? Então, ela pregava para mim o quê? O que ela lia lá. Tava lá o quê? É, o inferno. Qualquer pecado, inferno. Entendeu? Eu cresci apavorado com medo do inferno. Eu já cheguei a ficar depressivo por causa do inferno, certo? E isso me marcou muito, porque quando eu conheci o Evangelho, qual que era a minha missão depois disso? Tirar as pessoas do mesmo buraco que eu tava, certo? Essa era a minha missão. Eu tinha uma vida muito santa, muito, muito, muito santa, certo? Eu não falo isso muito, mas, assim, a primeira mulher que eu beijei foi minha esposa, certo? Eu nunca namorei ninguém. Por quê? Porque eu amava a Deus? Não, porque eu tinha medo de ir pro inferno. Tanto que eu tinha medo de ir pro inferno. Eu já dormi chorando com medo de ir pro inferno. Porque eu pensava que qualquer coisa que eu fizesse, eu ia pro inferno. Você vê, eu não tinha revelação dessa graça. Aí depois, né, eu fui para uma igreja que meu tio tinha comentado, que ele tinha ido, né, e pro encontro ele tinha gostado. Aí eu falei, beleza, depois eu vou lá. Nem lembrava o nome da igreja. Aí uma semana depois, uma pessoa daquela igreja me chamou para ir no encontro. Eu falei, né, confirmação, né? É Deus me chamando para ir. Aí eu fui, aí na célula que eles tinham, a menina estava pregando sobre a graça de Deus. O que que é a graça, né? Ela explicando, né, direitinho. Tanto que eu era sonso, legalista e com o inferno na cabeça. Ela falou, ó, graça é um favor imerecido, Deus te salva pela graça, de graça, sem se merecer. E eu escutando. Aí ela me perguntou o que que era graça. Aí eu falei, graça? Graça é quando você faz alguma coisa para Deus e ele te devolve alguma coisa. Entendeu? Tipo assim, eu sou bonzinho, ele te dá algo, né? É receber uma graça. Você conquista a graça, né? Isso que eu aprendi um pouco na igreja católica, entendeu? Você conquista uma graça.
Aí ela falou, não, não é isso. Aí tudo que eu tinha aprendido da célula, tinha jogado fora, porque ela explicou isso do início ao fim, e eu não entendi nada. Aí, daí por diante que eu conheci esse evangelho da graça, que eu descobri o que realmente significa graça. Só que não estava descendo. Como assim? 15 anos da minha vida, acho que eu tinha 15 anos. 15 anos da minha vida, eu fui ensinado que eu tinha que merecer, que eu, que eu ia pro inferno, entendeu? Moça, eu nunca nem fiquei com as menininhas do colégio porque eu ia pro inferno. Não tem noção, não pode ser fácil assim, entendeu? Eu era desse jeito, traumatizado. Aí, de repente, fala que é de graça, você tá de sacanagem com a minha cara, eu não acreditei. Não, entendeu? Tudo que eu tinha feito pra merecer, pra tentar, tá caindo aqui, esse trem. Não tá desviado aqui, caindo toda hora. Aí, tudo que eu fiz não tinha valido de nada, entendeu? Eu fiz amando eu mesmo, eu fiz porque eu queria ser salvo, eu fiz pra não ir pro inferno, mas eu não tinha um relacionamento com Deus, certo? Aí, teve um dia, na no culto de domingo, que o pastor estava pregando sobre Hebreus 10. Hebreus, livro top demais, livro da minha conversão genuína. E ele está falando sobre o princípio do representante. Entendeu? Lá em Hebreus 10 falou o quê? Que Jesus é o nosso sumo sacerdote, certo? Quando a gente vai se apresentar diante de Deus, ele não vê a gente, ele não vê o Pablo, ele não vê a Aline, ele não vê a gente, ele não vê o nosso pecado, ele vê Jesus. Aí, a partir daquele momento que eu parei de olhar para mim mesmo, para o meu comportamento, para os meus pecados, para tudo que eu podia fazer, naquele dia eu tive certeza e convicção plena da minha salvação. Quando eu comecei a olhar para Jesus, que o foco era ele, que nada era eu, entendeu? Que ele conquistou tudo para mim. E foi isso. Aí essa é a mensagem que eu prego até hoje, Aí certo? Que hoje, Jesus é aí hoje você suficiente. vive por aí pecando. Hã? Aí hoje você vive por aí pecando. Ué, viu, ué, todo dia eu peco. Você não peca todo dia, não? Todo dia eu tô pecando. Ai, ai. Olha, perguntaram aqui já faz tempo, da onde que você é? Qual estado que você é? Sou do Goiás. Anápolis, Goi- Goiás. Tá. Como você tem um tempo um pouco apertado, então vamos começar? Quer dizer, nós já começamos, né? Vamos Mas vamos para os temas, aqui, ó. para os tópicos. Aqui, ó. Pai, gente, Estamos quem tá preparados aqui, ó. Bíblia chegando? Thompson, minha primeira Bíblia. Não, segunda, né, que eu ganhei. Aqui, ó. Apocalipse sem mistério. Vamos dar uma viajada em Apocalipse. E pode ser surpresa para alguns, mas seminário pastoral, certo? Eu não tiro ideia da minha cabeça. Bora lá. Só para quebrar Não, um pouco desse. Esse menino é muito jovem, sabe o que fala. Só para deixar claro mesmo. bora lá, vamos começar. Gente, tem como colocar no... Tem sim, Fábio. Algum dos meus moderadores anota o nome do Nair Rosa aqui, por favor. Depois vocês me passam. Ô, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês antes de qualquer coisa. Tanto eu, quanto o Pablo, quanto qualquer pessoa que está aqui, conhece a Bíblia, tá? Vocês conhecem a Bíblia? Todos nós aqui sabemos o que é apostasia, todos nós sabemos o que é pecado, e nem todos sabem o que é a graça. O propósito dessa live aqui é a gente conversar um pouquinho a respeito do que está escrito, a respeito dos nossos pontos de vista, sim, acerca daquilo que está escrito. Então eu quero pedir, acima de qualquer coisa, respeito, tá ok? Ninguém é obrigado a pensar da mesma forma, ninguém é obrigado a pensar igual, mas a palavra, o evangelho é uma só. E nós temos alguns temas aqui, nós vamos tratar hoje a respeito deles, e nós vamos começar falando sobre justificação. O que é justificação, Pablo? Justificação, né? Bem básico. Justificação é Deus te tornar inocente, certo? É você estar em um padrão correto de relacionamento com Deus. Teologicamente é isso. Mas aí, o que que significa isso? Entendeu? As pessoas não vão ligar. Então, basicamente é isso. Justificação é Deus pegar a justiça de Cristo e colocar em você, certo?
Justificação, justa é aquela pessoa que nunca pecou. Ela é inocente. Ela merece tudo de Deus. Ela é uma pessoa salva, é uma pessoa que Deus olha e fala: essa aí, ó, 10. Essa aí obedece todos os meus mandamentos, ela nunca errou na vida. Ela nasceu e nunca pecou, ela morreu sem nunca ter pecado. Isso é uma pessoa justa. Entendeu? Justo é o contrário de pecador. Tem que é o pecador e tem o justo. Entendeu? Nós somos o quê? Pecadores, porque a gente pecou. O que é o justo? Justo é a pessoa que nunca pecou, certo? Basicamente é isso. É Deus pegar a justiça de Cristo e colocar em nós. É Deus olhar para nós e ver Jesus, não a gente mesmo. Isso é justificação. Tem até um termo que eles usavam bem antigamente na monarquia. O que era a pessoa justa? Justa era aquela pessoa que chegava diante do rei e o rei podia falar: esse obedece tudo, entendeu? Esse aqui é irrepreensível. Essa é a pessoa justa, a que chega diante do rei e o rei não pode acusar ela de nada porque ela é perfeita em tudo aquilo que ela faz. Isso é uma pessoa justa, certo? E no termo da Bíblia, como o pessoal daquela época adotava esses termos, né, igual apóstolo, evangelho, tudo isso é termo daquela época, certo? Isso ficou famoso por causa do cristianismo, mas são tudo termos que eles adotaram naquela época. E justificação é isso. É aquela pessoa que pode se apresentar diante de Deus sem ficar com medo, porque ela obedece tudo, porque ela é perfeita, sabe? Isso é justificação. Isso é ser justo. Basicamente é isso, né? Caindo E toda como hora. é que o que que uma pessoa precisa fazer, haja vista que não há um justo sequer que não peque? Como você disse, para uma pessoa se tornar justa, ela precisa não ter cometido pecado nenhum, desde o dia do seu nascimento Exatamente. até o dia da sua morte. Então, como uma pessoa consegue se tornar justa diante de Deus? É que tá, né? Você citou aí Romanos, né? Então, vamos ler Romanos. Romanos, capítulo 4, versículo 4. Tô cego aqui. Dá uma luz, Jesus. Deixa eu virar aqui pra câmera. Ilumina ele Aí, mesmo, agora eu tô enxergando. Felipe. É, Romanos 4, versículo 4. Abaixa só um Ora, pouquinho. ora, aquele que faz algum trabalho. Tô lendo o capítulo certo? Tô, tô. Ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. O que isso significa? Se eu trabalhei, eu mereço um galardão, certo? Não é um favor, não é pela graça. É, mas aquele que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Certo? Aquele que não trabalha, mas crê no Deus que justificou o ímpio. O que é um ímpio? O ímpio não é um pecador comum. Ímpio é aquele pecador que ele gosta de ser pecador, que ele faz de propósito, certo? E Apocalipse chama o anticristo de ímpio. É isso aqui que Paulo está falando. Que Deus salva esse tipo de pecador. Não estou falando que ele vai salvar o anticristo, não. Estou falando que nosso estado natural de decadência humana seria mais ou menos isso, certo? De um ímpio, um pecador que gosta de pecar. Aquele que não trabalha, mas crê no Deus que justifica. Essa fé nos é imputada como justiça. É a fé que Deus nos salva sem ter trabalho nenhum. Essa fé que nos salva, Deus nos salvando de graça, certo? É eu não ir trabalhar os 30 dias do mês, não ir trabalhar. Não é que eu trabalhei mal, certo? Tem a diferença. Você só moscou, né? Você ficou lá só ocupando espaço no serviço, mas você foi. A salvação seria: eu não fui, nem bati ponto. Mesmo assim, eu chego no final do mês e recebo o salário. Essa é a fé que salva, certo? É a fé que justifica o ímpio que não trabalhou. Ele simplesmente crê que Deus pode salvar ele. Aqui, continuando aqui, versículo 6. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, independente de obras. Aí ele vai citar aqui o Salmo de Davi. Bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas, cujos pecados são cobertos. E tá caindo de novo aqui.
Bem-aventurado o homem a quem Deus não imputa o pecado, certo? A gente é pecador, a gente merece morrer, nós somos ímpios por natureza, mas a fé que salva, a fé que justifica, é a fé de que Deus nos salva sem trabalhar, é de graça, sem merecer. Nada que eu faça me qualifica para receber essa justiça. Deus olha para mim e me vê justo, certo? Deus não olha para mim e me vê o ímpio pecador. Deus olha para mim e me vê justo, simplesmente porque eu acreditei que Jesus levou toda a minha dívida de pecado. É assim que a gente recebe, de forma gratuita. Ah, Pablo, mas não está escrito gratuito aí, você está inventando. Então, beleza, vamos voltar um capítulo aqui. Romanos 3, versículo que? 23. Bora lá. Romanos 3, versículo 23. Pois todos pecaram, todos é todos, certo? Quando a Bíblia fala todos, significa o quê? Todos, sem exceção de nenhum. Todos os seres humanos pecaram e estão destituídos e separados da glória de Deus. E são, verso 24, e são justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que é em Cristo. Então, aqui, ó, pronto, gratuitamente, justificado gratuitamente, de graça, sem merecer. É assim que a gente é justificado, de graça, pela graça. Se eu olhar em outras versões, está lá, sem exigir, sem mérito. O que é sem exigir nada? De graça. O que é de graça? Sem exigir nada. É uma leitura simples, certo? Do texto. A gente é justificado sim. Então você está me dizendo o que está escrito em Romanos 5:1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo? Também, você leu um versículo legal aí, só que eu li Romanos 3, 23 e 24. Certo. Tá bem aqui na Bíblia, que engraçado. A justificação pelo quê? Pela fé. O título. Justificação. Aí as pessoas vão ler isso aqui e pula. Ou sei lá o que dá na cabeça das pessoas. Tá aqui enorme e preto. O que, Ai, ai. o que você acha? O que você acha que passa pela cabeça das pessoas ou dos religiosos para ensinarem que a justificação ou a salvação não é apenas por meio da fé? O que você acha que está por trás disso? Vixe. Eita, Glória. Bora lá. Eu tenho dois. Eu tenho dois. Assim, que tá lá no alto para mim. Tem um pódio. E o primeiro lugar, para mim, é dinheiro. E o segundo é manipulação. Porque se todos conhecerem a verdade, quem é que o homem vai manipular? Nem Era é tanto isso, exatamente, sabe? era exatamente isso que os fariseus faziam, né? Eles manipulavam É. o povo. Eles manipulavam as pessoas. E quando chega alguém mostrando algo para eles diferente daquilo que eles acreditavam e que eles perceberam que aquelas pessoas não dependeriam mais deles. Nem é tanto isso, sabe? Não, beleza. Bora lá, então. Eu nem ia falar disso, mas já que você perguntou, né? Colossenses. Ah, deixa eu ver aqui. Bora abrir. Ver se eu tô bom de Bíblia de papel. Eu só uso Bíblia no celular e meu celular tá gravando aqui o nós. Aí tem que voltar à raiz, né? Colossenses 2. Bora. Colossenses 2. Óbvio que é orgulho. Aqui, ó, Colossenses 2:20. Se estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos sujeitais ainda a ordenanças, como se vivesseis nesse mundo? Certo? Colossenses 2:20. Na minha Bíblia do celular, que ela mostra lá a mesma, é uma Bíblia ótima. Vou recomendar isso para vocês. Bíblia e o Version, em inglês.
ela mostra o mesmo versículo em 10 versões de Bíblia diferentes. Se você pegar esse mesmo versículo de Colossenses 2, verso 20, e olhar nas 10 versões, elas vão falar o seguinte, que esses rudimentos do mundo são as ordens, são os decretos dos príncipes da potestade do ar. São esses espíritos que dominam o mundo. O mundo jaz no maligno, certo? Quem governa esse século é o diabo e seus demônios. Você vai ver isso em várias versões, certo? É só olhar lá. Tem duas versões em específico, que é a Nova Bíblia Viva em Português, que ela desenha, entendeu? A pessoa pode pegar uma criança de 3 anos para botar ler essa Bíblia, ela vai entender, porque ela é muito boa. Ela coloca entre aspas, esses rudimentos do mundo são seguir uma lista de regras a fim de conquistar a salvação. Certo? É isso que está lá. Então, o que a gente entende lendo esse mesmo versículo nessas 10 versões? Que os príncipes dominadores desse mundo têm o sistema deles, que é fazer você seguir uma lista de regras, fazer você merecer algo para conquistar a salvação. Certo? É isso aqui que está escrito em Colossenses 2, capítulo 20. Então, o que está por trás do legalismo? O que está por trás do faça por merecer? O que está por trás do você precisa ser bom o suficiente? Você precisa comprar a sua salvação. Você precisa seguir essa lista de regras, senão você não vai ser salvo. Doutrinas de demônios. É isso que está por trás. Certo? O legalismo é uma doutrina de demônios. Certo? E como a gente já entrou nesse assunto, se um cristão ele entende que Jesus não salvou ele entende que ele mesmo precisa se salvar, ele tem Jesus só como uma figura religiosa piedosa, ele não é diferente de um espírita, ele não é diferente de um muçulmano, ele não é diferente de ninguém. Então, logo, ele ainda não está salvo, certo? Então, isso que está por trás do legalismo. Fazer a pessoa, desde criança, ver Jesus como uma figura religiosa que não pode salvar ela, fazer ela seguir uma lista de regras para no final ela ser condenada. Certo? Então, o legalismo ele é muito mais perigoso do que a gente imagina. Certo? Paulo vai falar lá em Gálatas que a pessoa que tenta merecer a salvação, ela está separada da graça. Se a gente é salvo pela graça, pelo favor imerecido, a gente precisa compreender que a gente não merece para receber essa graça. Então, se a gente acha que merece, a gente está separado da graça. Como é que uma pessoa separada da graça vai ser salva? Como? Explica. Como é que eu vou ser salvo se não pela graça? Se não pela fé que Cristo me salvou de graça? Não tem jeito, certo? Então, o que está por trás do legalismo é lógico que tem sistema de corrupção, isso aí tem. Tem pessoa que nem é cristã e está administrando igreja só para ganhar dinheiro, tem isso aí tudo. Mas a maioria o príncipe dominador do mundo criou esse sistema, certo? Para invalidar a obra de Jesus, para levar pessoas para o inferno achando que elas estão servindo a Deus, sendo que elas não têm fé em Deus, certo? É isso Qual é que eu acredito. essa Bíblia que você falou mesmo? Baixou o aplicativo? O pessoal perguntou aqui o nome da Ah, versão tá. da Bíblia para eu comprar. NVP, Nova Bíblia Viva em Português. É desenhada. Você vai ler ela, é super. Falta só pegar um quadro e desenhar. Ela é muito boa. Só que é para fazer comparação, entendeu? Não para você estudar a fundo. Você precisa de uma versão mais robusta para ver qual é o termo ali no original mesmo. Teve um comentário aqui que a salvação é tomada à força. Não existe esse versículo, gente. Não Pois é, existe não existe não. não existe. Eu tenho várias Bíblias e várias versões e eu nunca vi esse versículo. Não existe esse versículo aí. Bom, É vamos lá. invencionista. Vamos lá. Gente, paz do Senhor. Desculpa, eu não estou respondendo muita rolagem aqui, que hoje é um pouquinho mais. É um pouquinho diferente do que o normal, mas eu tô de olho aqui, tá? Não se sintam excluídos, em nome Estão de Jesus. perguntando o nome do aplicativo aqui, ó. É a Bíblia YouVersion, certo? Bíblia YouVersion. Ela é boa.
Eles não creem na salvação em Cristo, mas na sua conduta. Sim, se você crê em você mesmo para se salvar, você não tá salvo. Não tá. Só vai entrar no céu quem tem fé no sacrifício de Jesus. Até a esperança não salva. Essa história, Jesus vai me salvar, talvez. Tem duas coisas. Ou a pessoa tá salva, mas foi contaminada com esse espírito legalista, que era o meu caso, ou a pessoa realmente ela foi doutrinada a ver Jesus como uma figura religiosa, igual os muçulmanos, igual os espíritas veem. Então ela não tá salva ainda. Vamos, vamos falar um pouquinho sobre o reino de Deus. Bora. Evangelho de Marcos, Lucas e João fala sempre o reino de Deus. Sim, O evangelista Mateus, ele vai falar como o reino dos céus, né? Por quê? Porque ele escreve para os judeus, e os judeus tinham aquela preocupação de não usar o nome de Deus em vão. Então, como ele escreve para os judeus, quando ele vai dizer a respeito do reino dos céus, do reino de Deus, ele não fala reino de Deus, ele fala reino dos céus. Então as pessoas acabam confundindo um pouquinho quando vai falar reino dos céus, porque elas acham que o reino dos céus é no céu, mas está escrito reino do céu e não reino no céu. Então existe essa diferença. As pessoas ainda não compreenderam o que é o reino dos céus, o que é o reino de Deus. As pessoas ainda não entenderam se esse reino ele está por vir, se ele já veio. Então, para a gente começar, o que é o reino? o reino de Deus é literalmente o que a palavra diz, né? É onde Deus governa. Esse é o reino de Deus. Onde é o reino de Deus hoje? Hoje o reino de Deus é no céu, né? Ele domina lá. Esse é o reino de Deus. Quando a Bíblia fala reino de Deus, está referindo ao reino celestial no céu, onde Deus governa tudo. Esse é o reino de Deus. Quando a Bíblia fala o reino dos céus, é o reino de Deus manifestado aqui na terra por nós, certo? Veio primeiro através de Jesus, só que ele passou a bola para a gente. Então, quando a Bíblia fala reino de Deus, é o reino de Deus que se manifesta do céu através de nós por meio do Espírito Santo. Isso é o reino de Deus. O reino de Deus, ele tem três tempos, né? Isso é coisa mais chatinha de teologia. O reino de Deus era, é e há de vir, né? Eu não vamos entrar nisso, mas hoje a gente pode manifestar o reino mas o reino ainda vai ser manifestado no milênio, durante 1000 anos, o reino dos céus aqui na terra. Deus vai ter o reino dele no céu e a gente vai ter aqui o reino dos céus na terra, que vai ser a Nova Jerusalém. Basicamente é isso. Como é que a gente manifesta esse reino hoje? Curando os enfermos, libertando os cativos, parando de pecar pelo poder da graça. Óbvio que se você se esforça para parar de pecar no seu próprio braço, isso é religião e legalismo, não é reino de Deus. Dá para fazer isso sem Jesus. Conheço muito ateu aí que peca menos que crente. Então, é trazer do céu uma realidade que só existe lá para a terra. Então, se no céu não existe doença, eu curo. Se no céu ninguém vive pecando, eu paro de pecar. Eu consigo fazer outras pessoas entenderem essa graça e elas também vão parar de pecar. Se no reino dos céus tudo como eu falo, tudo é por ele, para ele, por meio dele, aqui a gente também vai ser cristocêntrico em tudo, até na nossa pregação do evangelho. Entendeu? Então, isso é trazer o reino para a terra. A gente não foi salvo para ir para o céu. A gente foi salvo para trazer o reino para a terra. Certo? A gente não é criado para ser salvo. Eu tô aqui. Qual que é o propósito da minha vida? Conquistar minha salvação. O propósito da minha vida é fazer tudo certinho, entendeu? Pra talvez, quem sabe, se Deus for bonzinho, se eu merecer também, né? Se eu for uma pessoa boa, se eu dizimar, se eu não faltar aos cultos, né? Se eu me arrepender, se eu pedir sempre perdão, né? Se eu não me desviar um mês antes de morrer, né? Porque não adianta nada também. Se a sua vida é consagrada, a sua vida toda, mais um mês antes de morrer, tu desviar, tu vai pro inferno também, entendeu? Essas ideias é a ideia que o diabo colocou dentro da igreja para as pessoas
não entenderem que são salvas e não manifestarem o reino de Deus. Porque a pessoa fica tanto tempo focando na própria salvação dela que ela não tem tempo de manifestar o reino de Deus. Ela não tem tempo de se preocupar com a salvação dos outros. Ela não vai pregar o evangelho. E se ela pregar um evangelho, é um evangelho legalista, certo? Ela não vai falar, olha, Jesus te ama, ele te salvou, ele quer transformar a sua vida como transformou a minha. Não, ela vai pregar o que ela acha que é o evangelho. Olha, o evangelho é isso aqui, ó. Segue essas regras, segue isso aqui, vem para minha igreja, faça parte disso aqui, só minha igreja que acerta, entendeu? A pessoa vai pregar isso, porque ela não conheceu o evangelho. Então, se o diabo ele não conseguir te fazer, não deixe, se ele não conseguir te impedir de conhecer Jesus, ele vai enfiar a religião na sua cabeça, certo? Se ele não conseguir enfiar a religião na sua cabeça, você entender que você é salvo, ele não vai deixar você manifestar o reino de Deus, certo? Ele não vai deixar. Ele vai te impedir de qualquer jeito. Porque quando você começa a entender que você é salvo e manifesta o reino de Deus, onde tem reino de Deus não tem reino das trevas, certo? Não tem. Então aí ele perdeu. Onde você chegar, você vai libertar as pessoas. Você vai libertar as pessoas da religião, consequentemente da lei, consequentemente do pecado. Aí aquela pessoa também vai ficar apaixonada e louca por essa graça, vai querer pregar e por aí vai. A estratégia do diabo sempre foi essa. E a principal arma dele é a religião, é o legalismo. Os principais embaixadores do diabo na Terra é os caras de terno e gravata, entendeu? Que fala o céu é tomado por esforço. É esses caras. Eles fazem isso conscientemente? Não. Muitos, sinceramente, pregam um engano, mas outros fazem de propósito. Mas, né, como diz lá em Gálatas, se você prega o evangelho consciente, se você prega um evangelho falso conscientemente, você vai receber o juízo de Deus. Então, esses aí nem ficam vivos muito tempo, porque as pessoas que tentaram pregar um evangelho falso, conhecendo o verdadeiro, não ficaram vivos muito tempo, entendeu? Então, se a pessoa faz enganada na ignorância, tudo bem. Mas quando é proposital, Deus. Aí tem aquela frase: Deus pesa a mão, certo? Deus pesa a mão sobre pessoas que pregam legalismo de propósito, conhecendo o verdadeiro evangelho. Tem isso em Gálatas, certo? Paulo falou: todo aquele que prega um evangelho diferente do que eu preguei, anátema. E aquela palavra anátema ali tem um peso muito grande. Essa palavra anátema é juízo vinda do próprio Deus, juízo vindo do trono de Deus sobre aquela pessoa. Então, se a gente conhece o verdadeiro evangelho e não prega ele, lascou, lascou. Pode esperar que Deus vai pesar a mão, certo? Em cima dessa pessoa. As pessoas aqui estão preocupadas com Mateus 11, versículo 12, que Jesus diz que o reino de Deus é tomado à força. Primeira coisa, gente, o reino dos céus e o reino de Deus é a mesma coisa. Eu acabei de explicar, o único evangelista que não falava reino de Deus foi o evangelista Mateus, porque ele escreveu para os judeus. Então, quando ele escreveu o reino dos céus, o reino de Deus, ele escreveu o reino dos céus. O reino de Deus e o reino dos céus é a mesma coisa. O nosso irmão Pablo acabou de explicar que é o governo de Deus na terra. Como Deus governa na terra hoje? Como Jesus governa na terra hoje? Através da igreja, através dos seus filhos. Vocês pediram tanto para explicar Mateus 11, versículo 12. Jesus está falando sobre o reino de Deus, esse poder, essa autoridade, esse governo, que é tudo que o irmão Pablo falou agora. Não é a salvação. Ninguém toma a salvação à força. Como é que você vai chegar em Jesus, me dá minha salvação aqui porque é minha? Eu conquistei, eu que fiz, eu ganhei, eu mereço. Gente, não mudem versículos. Vocês vão É. procurar milhares de versões e vocês não vão encontrar que a salvação é tomada à Bora, força. bora explicar esse versículo aí, ao vivo. Deixa eu Ó, responder o Rony Von aqui, que ele tá morrendo aqui de perguntar. Fala que você quer perguntar, Rony Von. Você tá quase invadindo a live aqui, coitado. Pergunte. Tô olhando.
Tô quase invadindo a live. Se pudesse, ele já tinha entrado já. Ó, espero que não seja hate, porque eu sou bom de ignorar. Fiquei especialista nisso. Fingir de doido. Enquanto ele não manda a pergunta aí, É, uma bora coisa explicar que o eu acho, versículo. uma coisa que eu acho É, interessante é que as pessoas, elas usam o versículo, né? Aí você conhece o versículo, você conhece o contexto do versículo, você sabe o que quer dizer aquele versículo, o que Jesus quis dizer naquele versículo, aí ela vai procurar outro. Aí ela leia o acha versículo outro. aí pra gente, ô Aline. Aí Lê o você versículo aí pra estuda gente. outro. Explico. Leia, quer dizer. Leia. É só pra ler. Leitura Tá. básica. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência até o reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Pois é, tem uma coisa aí que chama até agora. O reino dos céus era tomado dos dias de João Batista até aquele momento. Desde antigamente até aquele momento é tomado à força. Entendeu? Até agora. Leitura básica do texto. Então, até aquele momento era tomado à força. Certo? E os que usavam de violência se apoderavam dele. Como é que foi isso? A gente viu, né? O Sansão, os caras lá, eles eram os doidão. Eles conquistaram o reino de Deus na força, na violência. Certo? Eles sim. Mas o versículo diz até agora. Então, a partir daquele momento em diante, já não era mais tomada à força. Entendeu? A partir desse momento, o reino é recebido. A gente reina pela graça. Certo? A partir da vinda de Jesus, a gente reina pela graça. A gente não toma mais nada por esforço. É tudo por meio de Cristo. É tudo através da graça. E tem o versículo aqui. Acho que. Bora ver se eu acho aqui o versículo. Hum, aqui, ó. Romanos 5,17. Romanos 5,17. Bora abrir aqui. Aí, tem que abrir de novo, que é achar o Romanos. Onde é que tá Romanos? Essa Bíblia de papel não abre onde eu quero, quando eu quero. É Ela complicado. não pode ficar online, não. É, 17, ó. É 5,17 meses. Reinar em vida. Ó. Como está escrito, por meio do Pai, aquele que nos justifica do morto. Não, não é isso aqui. Ah, tô lendo errado. É do outro legal. Aqui, ó. Pois, se pela oferta Pois, se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Certo? Então hoje a gente reina, entendeu? O reino de Deus é manifestado através de nós pela quantidade que você recebeu da graça de Deus, pela abundância da graça, entendeu? Quanto mais você recebe essa graça, quanto mais você entende que é imerecido, quanto mais você entende que é de graça, que é pelo poder de Deus, que é pela capacitação de Deus, mais você reina. Já não é mais por esforço, agora é graça. Graça, graça, graça e graça. Versículo Romanos 5, versículo 17. Certo? Então não tem mais esse negócio de eu vou tomar nada por esforço. Não, agora ou você recebe de graça ou você fica sem. É esse nível mesmo. Ou você aceita que é de graça, ou tu não vai ficar nem salvo. Nem salvação tu vai ter, porque a salvação é de graça. Se tu quer comprar e Deus não vende nada para ninguém, vai sentar no colo do cão. Olha, a Maria perguntou aqui, Pablo, você disse que o reino está dentro de nós, certo? Isso foi dito por Jesus aos fariseus. Uhum. Jesus falou isso, o reino tá dentro da gente. Na Jesus verdade, falou. nesse contexto que ele fala para os fariseus, ele diz: o reino está entre vós. Por quê? Lá em João, quando João ele vai dizer assim, e ele veio e habitou entre vós, nos mais próximos aos originais no grego, a palavra é tabernáculo, ou seja,
João, ele está representando literalmente o santuário de Deus na terra. Por quê? Porque na antiga aliança, no antigo concerto, Deus ele se apresentava na terra dentro do tabernáculo. No tempo dos reis, era no tempo era no templo. E depois do templo, agora, depois de Jesus, ele se apresenta através do próprio Jesus. Então, quando Jesus ele fala, o reino está entre vós, é porque ele era a própria representatividade de Deus na terra naquele momento. Só que ele vai morrer e vai ressuscitar, vai ser assunto aos céus. E agora ele não está mais entre vós, ele está dentro de vós. Ele está entre os homens, mas quando ele morre, ressuscita, ele não está mais entre os homens, ele está dentro dos homens. Exatamente. Hoje o reino é manifesto através de nós, certo? E quem reina é o Espírito Santo, né? Ele que é Deus, mas ele usa a gente como canal. Então, o reino está em nós, está dentro de nós, porque agora o Espírito Santo está dentro de nós. Então, a gente tem que deixar ele reinar através da gente. É ser guiado pelo Espírito, entendeu? Então, e tem mais alguma pergunta aí que você viu do pessoal? Bora desconstruir os versículos aí. Mateus já foi. Manda o próximo aí. Ai, ai. Alguém mandou aqui tabernaculou. Isso mesmo, foi o pastor. Isso mesmo, pastor. Tabernaculou. Cadê? Deixa eu ver se tem mais pergunta. Uma pessoa que acha que a salvação é por obras, não entendeu ainda o evangelho. A salvação não está à venda. Não tá à venda. Uma plaquinha. Bota uma plaquinha, não está à venda. Não está Logo, à o homem venda. tem que ter o ato de se arrepender. Essa é boa. Essa é boa. Né? Ó, Logo, o bora falar homem. do arrependimento, então. Bora falar do arrependimento, então. É a, Bora. é a desculpinha dos legalistas, né? Jesus veio e pregou arrependimento. Ele falou: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Jesus falou isso. João Batista falou: raça de víboras, arrependei-vos. Quem te ensinou a fugir da ira de Deus? Mostrem frutos dignos de arrependimento. Arrependa-se. Entendeu? As pessoas ignoram para quem que Jesus falou isso. Já percebeu? Elas aplicam no contexto geral. Todo mundo. Mas para quem que Jesus falou isso, gente? Bora pegar lá as passagens, entendeu? Bora pegar. Para quem que João Batista falou? Arrependei-vos. É, tenham frutos dignos de arrependimento. Falou para os fariseus. Fariseu? Quem que eram os fariseus, gente? Os fariseus eram as pessoas mais santas. Eram os semideuses. Os caras não pecavam de jeito nenhum. Se eles pudessem andar coitapado assim na rua para não olhar para a mulher, eles faziam. Certo? Os caras eram muito santos. Tinha 613 leis. Eles obedeciam todas, sem falhar nenhuma, certo? Paulo, que era o fariseu dos fariseus, ele disse que ele era irrepreensível na lei. Como é que uma pessoa fala que é irrepreensível na lei? Eu não consigo gravar nem os 10 mandamentos direito, o cara gravou 613 e ainda conseguiu obedecer. Paulo, o cara, o show. E João Batista falou: arrependei-vos. Mas que arrependimento é esse? Tá maluco, Paulo? Os caras nem pecam, entendeu? Arrependimento, bora entrar também na questão de João 3, onde tem o Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus. João 3. Bora ligar essas duas passagens. Pa- Jesus está conversando com Nicodemos, ele não era só um fariseu, Nicodemos. Ele era líder dos fariseus. Então, já era o cara top, entendeu? E irrepreensível também. Ele chegou no cara e falou: você tem que nascer de novo. Tem que nascer de novo. Aí hoje, o que a gente entende por nascer de novo? Parar de pecar. Ah, mas você tem que nascer de novo, véio. Quando a pessoa tá lá no pecado, você tem que nascer de novo. Mas como assim? Se nascer de novo foi falado para um fariseu que não pecava. Então aí a gente já vê que tá tudo fora de contexto. Tem uma frase que eu gosto muito, né? Tem aquela clássica. Ter texto sem contexto é pretexto para heresia, né? Eu tenho uma minha. Texto sem pretexto, texto sem contexto é pretexto para legalismo.
certo? A pessoa inventa para ser legalista. Nascer de novo, é óbvio, que eu não tô falando aqui que arrependimento não tem a ver com parar de pecar. Estou falando aqui dos legalistas. Para que eles usam isso? Certo? Então, nascer de novo, arrependei-vos, é você parar de querer merecer a sua própria salvação. É você abandonar a lei, que era a antiga aliança, certo? Os legalistas, eles eram essas pessoas que pegavam a lei e faziam as pessoas obedecerem ela a fim de conquistar a salvação, certo? Arrependimento, em João 3 e na frase de João Batista, não estava diretamente relacionado ao pecado. É óbvio que tem outras passagens que está relacionado ao pecado. Mas nesses termos específicos, era aquela pessoa que tem uma vida santa, mas ela faz isso para merecer a salvação. Ela faz isso, como se diz, anulando o mérito de Cristo. Então, tanto a pessoa que está com a vida em pecado, quanto a pessoa que faz tudo certo a fim de merecer a salvação, a pessoa legalista, entendeu? O legalista vem de lei, antiga aliança. O, o Guilherme perguntou aqui que é legalista, né? Legalista é aquela pessoa judaizante. Você quer saber o que é um legalista? Pega o livro de Gálatas e lê, certo? Só isso. Aquilo lá é um tapa na cara de legalista, é um remédio para legalista. Os caras estavam falando que não é só crer. Ó, não é só crer, não. Você tem que seguir os mandamentos, tem que fazer o que Deus manda, tem que guardar sábado, tem que parar de pecar. E a carta de Gálatas, ela é tão top que ela fala de três coisas. Paulo falando, né? Inclusive, quando Paulo estava discutindo com Pedro, ele fala: a salvação não é por seguir os mandamentos, não é por fazer o que a lei manda. E o que é a lei, gente? O que a lei manda? O que é a lei de Deus? Né? Você não vai responder, né? É os 10 mandamentos. O que os 10 mandamentos falam? Não adultere, não roube, não faça isso, não faça aquilo. Então, isso também não salva, certo? Isso também não salva. Você parar de pecar, certo? Porque o que a lei fala é para você parar de pecar. Não é o parar de pecar que vai te salvar. Depois Paulo vai falar também que as obras da lei também não salvam. O que são as obras da lei? O resto, né? Tudo que a lei manda. Tudo que a lei manda. Isso que não salva também. Então, esse arrependimento que a gente precisa ter é: eu não consigo me salvar. Eu preciso da graça. E a partir disso, a gente vai vencer o pecado, a gente vai começar a servir a Deus, certo? Então, isso que é arrependimento, quando a gente vai ler essas passagens. O arrependimento é essa mudança de eu não consigo, é tudo pela graça, entendeu? Porque não faz sentido nenhum a gente achar que ele estava falando de pecado com Nicodemos. Ou você tem que nascer de novo, sendo que o cara nem vivia pecando, entendeu? Então, é isso. Arrependimento, nascer de novo, é você abandonar a lei, abandonar a velha aliança, abandonar os rudimentos da lei e agora viver na nova aliança. Viver pela graça. É receber a salvação de graça e deixar essa graça operar em você para você manifestar o reino de Deus, para você vencer o pecado, entendeu? Isso que é o nascer de novo. Agora vamos Alguém. falar um pouquinho mais sobre a lei, né? Para que a lei foi dada. Deixa eu só falar, comentar aqui comentar um comentário. O irmão falou sobre como é que alguém que está morto se arrepende. Talvez Como? algumas pessoas entendam. Calvinista. É É, calvinista. Ignore. Passa adiante. Tô brincando, pode responder o calvinista. agora entendi então o comentário do irmão Diógenes. É, entendeu? Eles usam Efésio. Mortos em seus pecados e delitos. Como é que morto se arrepende? Entendeu? Uai, do mesmo jeito que morto não peca. Entendeu? Morto não vem aqui comentar no TikTok. A salvação lá de Efésios não é literal, não. Se fosse literal, a gente não podia nem pecar, já que eu tô morto. Entendeu? Eu posso não pecar se eu quiser. Eu posso fazer algo bom. Os caras querem pegar o literal, literalizar demais as coisas. Você é arminiano? Olha, eu me considero arminiano clássico, certo? Mas isso não é meu ponto central, não. Eu prego a nova aliança. Deixa isso pra lá. Deixa isso pra lá. Deixa pra lá. Esse é tema pra outra live. Não, mas é até legal.
É até legal. É bom, existe um preconceito com os arminianos. Os caras falam que ser arminiano significa que você vai perder a salvação a qualquer pecado, entendeu? Os outros acham que ser arminiano é salvação por obras, mas não tem nada a ver, nada a ver, entendeu? Eu descobri que eu era arminiano não tem nem um mês, eu não sabia. Eu descobri agora que eu fiquei grilado com o calvinismo, entendeu? Todo mundo chamando de calvinismo, de calvinista, eu fiquei grilado, sério, fiquei revoltado. Aí eu fui estudar, entendeu? A fundo o que que era. E eu descobri que a minha visão soteriológica é arminiana clássica. Tem a wesleyana, né, que é uma outra, mas só que essa wesleyana é um legalismo disfarçado, entendeu? Não gostei dessa wesleyana, não. Tem um legalismo ali, um pitadinha, pequenininha ali. Aqui a galera me chama de calvinista, é mais calvinista, aí de vez em quando aparece um que me chama de arminiana. É, Eu não me rotulo em nenhum, não. Deixa pra lá. não, deixa pra lá. Bom, vamos continuar. Vai, Vamos até esqueci continuar. onde a gente A parou. gente estava falando da lei do arrependimento, né? O que é o arrependimento lá que João Batista falou, que Jesus falou para Nicodemos, do nascer de novo. Melhor, a memória é melhor que a minha. Isso mesmo. Pode continuar. Você ia falar sobre a lei, pode falar. É, agora uma coisa para chocar todo mundo aí. Bora abrir lá em Romanos 7. Para que serve a lei? Bora. Romanos 7. Romanos 7. Romanos capítulo 7. Bora ver aqui se eu acho que essa Bíblia de papel não tá me ajudando. Acho que eu vou ter que começar a usar mais Bíblia de papel, viu? Pergunta para ele se Efésios 2 está enfatizando o novo nascimento ou não. Efésios 2 fala de novo nascimento. Só que você não pode pegar o literal, certo? Até porque Jesus falou o quê? Jesus estava pregando a parábola lá do samaritano, né? O bom samaritano. Meio morto. Qual que é a condição da humanidade? Quase morto. Meio morto. Não é um morto literal, certo? Então a gente precisa pegar aquela passagem da parábola de Jesus. Jesus é o bom samaritano e ele nos socorre meio mortos, certo? Então aí já vê que a gente não está totalmente morto. Quem está totalmente morto, totalmente depravado é demônio. O ser humano não, certo? O ser humano ele é totalmente depravado em todos os âmbitos. A carne dele é depravada, o espírito dele é depravado e a alma dele é depravada. Mas isso não significa que a gente não possa tomar nenhuma atitude, porque até porque a gente está meio morto, não completamente morto, segundo a fala do próprio Jesus, certo? Meio morto. É a única vez que isso aparece na Bíblia. A expressão meio morto ou quase morto só aparece ali naquela passagem. Então a gente pode sim responder tipo, eu aceito Jesus, certo? Então você pode simplesmente falar, eu aceito Cristo como meu Salvador. É isso que quem é calvinista vai entender. Eles que tá perguntando aí. Isso aí. Bora lá, leia aí pra gente, Aline. 1 Coríntios 15. 15. 1 Coríntios 15, 56. Pode ler? Pode. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. A força do pecado é a lei. Leu o 57 também. Mas, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Aí a gente já vê uma coisinha bem interessante. O que que a lei faz? A força do pecado é a lei. Então, tipo assim, ó, o pecado é forte. Por que que o pecado é forte? Aquela pessoa que tá pecando demais. O que provavelmente deve estar acontecendo com ela? Ela deve estar muito legalista. O legalismo faz as pessoas pecarem pra caramba, pecarem além da conta, porque a força do pecado é a lei. Quanto mais regra, quanto mais você fala não faça, quanto mais você fala é proibido, não toque, não faça isso, não faça aquilo, é proibido, se você pecar você vai pro inferno, você não pode fazer isso porque senão o cão
vai vir te pegar, entendeu? A força do pecado é a lei. Mas qual que é a solução? Está no versículo 57. Mas a graça nos dá poder para vencer, certo? De novo aqui, não é a lei, não é o nosso próprio esforço que faz a gente parar de pecar. É só quando a gente entende a graça. É como a gente leu lá em Romanos 5, né? Quanto mais você entende a abundância da graça, mais você vai reinar em vida, certo? Então, mas esse versículo tá obscuro, Pablo. A força do pecado é a lei, isso pode ter várias interpretações. Você tá doido? Como assim a lei vai fazer a gente pecar mais? Não tem sentido isso. A lei é para ser seguida. Deus deu os 10 mandamentos para você obedecer sim. Entendeu? Não é para você pecar mais não. Tá maluco? Então bora lá para, né, Romanos 7. Bom, agora vamos para Romanos 7. Versículo 8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, lei, operou em mim toda concupiscência, pois sem a lei estava morto o pecado. Olha aí, se você lê em outras versões, né? Essa aqui eu tenho Suara, né? Que é mais literal. Tá escrito assim nas outras versões. O pecado, a lei despertou em mim todo tipo de pecado, em abundância, despertou mais ainda a minha natureza pecaminosa, fez eu pecar mais, certo? É isso que esse versículo que Paulo está falando. Então, a lei ela foi dada para isso, né? Para que todo ser humano saiba que é pecador. E se você tentar obedecer, você vai pecar mais ainda, entendeu? Então, a lei não foi dada para você parar de pecar. A lei foi dada para você entender que você não consegue obedecer, que você precisa ser salvo de graça, certo? E no final aqui ele vai falar: então abolimos a lei, né? De forma alguma, confirmamos a lei. Aí ele vai entrar no próximo capítulo falando o tanto que a lei é importante para fazer a gente entender que a gente precisa ser salvo de graça, certo? Quer saber se você é bom o suficiente? Tenta seguir a lei. Você vai ver que você vai errar tudo, você vai pecar toda hora. Você vai errar toda hora a lei, certo? Mas quando você entender que você é um pobre miserável e não consegue parar de pecar, aí a graça vai operar na sua vida. Aí você vai conseguir vencer o pecado. Então, porque o que está lá em 1 Coríntios 15? Graças a Deus, a graça nos dá vitória. Se a força do pecado é a lei, qual que é o remédio? A graça. E qual que é a primeira coisa que a graça faz em nós? Nos dá uma certeza, uma convicção absoluta que eu sou salvo gratuitamente, como a gente falou no começo da live. Mas tem algum versículo que fala isso? Tem algum versículo que está dizendo que primeiro a graça, primeiro você tem que entender que é de graça? É lógico que tem, né? Eu vou falar alguma coisa sem dar base bíblica, para o povo ficar me apedrejando depois. Tito, vamos lá para Tito. Tito, capítulo 2. Tito é tão pequeno que eu acho que eu nem vou achar nessa Bíblia de papel. Tito 2. Já... Onde é que fica? Tito é depois de qual livro, gente? Pelo amor de Deus, essa Bíblia de Depois de papel que tá Timóteo. meio. Ah, é depois de Depois onde? de Timóteo. Depois de Timóteo. Depois de Timóteo. Certo, achei Timóteo. Tito. Ai, ai. Tito, capítulo 2, versículo. Ai, 12. Ai, ai. Versículo 12. É, ó. Deixa eu ler aqui. Acho que eu vou ter que comprar uma Bíblia com letra grande. Que eu não tô enxergando. Isso que dá de Literalmente. carro automático. Tito 2. Bem, Ah, achei, ó. Não, esse aqui. Porque eu tô lendo 1 Timóteo. Por isso que tá errado. Aqui, ó. Tito 2, 11. Pois, ó, o que que a gente vai ver aqui? Em Tito 2, que primeiro a graça nos salva de graça. Primeiro você tem que entender que você é salvo de graça, certo? Depois disso, você vai reinar em vida, parando de pecar, fazendo boas obras.
entendeu? Existe o processo, certo? Não é bagunçado. Então, aqui, ó, primeiro Tito, só tem um Tito. Tito 2:11. Pois a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Em outras versões, o dom gratuito de Deus se revelou a todos os homens. Entendeu? Dom gratuito é o quê? De graça. Entendeu? Então a graça que nos salva de graça se revelou salvador a todos os homens. Certo? Depois disso, versículo 11 ou 12, a graça nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas, para que vivamos nesse presente século sombrio de maneira justa e piedosa perante Deus. Agora, aguardando a bem-aventurança da esperança da glória do grande dia que será revelado nosso Salvador, Cristo Jesus. 14. O qual a si mesmo se deu por nós, a qual a si mesmo se deu por nós, a fim de, de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si um povo zeloso de boas obras. Aí Paulo finaliza, né? Fale essas coisas, Tito. Exorta e repreenda com toda a autoridade, ninguém te despreze. Certo? Isso aqui é o resumo de tudo que Tito tinha que pregar. Começa pela salvação gratuita. Essa graça vai te ensinar a renunciar às paixões do mundo. Você vai entender que Cristo se entregou para você e você vai se entregar a Ele para a prática de boas obras até que Ele venha. Então, isso aqui é o resumo do Evangelho, certo? É o resumo do que a gente está fazendo aqui hoje. E tudo começa pela salvação gratuita. Se você não entendeu que você é salvo pela graça, que você é salvo de graça, não, você não vai conseguir parar de pecar. Se você não entendeu ainda que você é salvo de graça, todas as suas obras são nada. Você está fazendo tudo para comprar salvação e vai tudo se queimar. Você não vai receber galardão nenhum por as suas obras, certo? A gente pode falar agora no final sobre recompensa, né? Reino de Deus, obras. A gente já deu um panorama geral aqui sobre a graça, a salvação e justificação, né? Então é isso. Se você não entendeu que você é salvo pela graça, de graça, sem merecer, você é salvo definitivamente, independente de qualquer coisa, suas obras são nada. Você não vai receber nenhum galardão por elas, porque tudo que você faz é para comprar salvação. E lá no tribunal de Cristo vai ser tudo queimado no fogo, jogado fora. Foi tudo inútil, tudo que você fez. Então, por isso que o evangelho começa com salvação gratuita. Depois disso, vive sua vida baseado na graça. E essa graça vai te fazer reinar em vida, vai te fazer vencer o pecado. E o diabo ele é tão esperto que ele faz você ser legalista para te prender no pecado. Ele faz você ser legalista para você não alcançar as pessoas, entendeu? Porque ninguém vai querer aceitar um evangelho legalista. Uma pessoa em sã consciência você não vai. Então ele dificulta o evangelismo e tira seu galardão, entendeu? Nossa, o legalismo é, é, é nossa, tem palavras não, entendeu? Bora eu falar sobre o próximo assunto. Vamos para o próximo tópico. Deixa eu só falar. O irmão Euron colocou aqui: muitos aproveitam da graça para pecar. Quem aproveita da graça para pecar, primeira coisa, não entendeu a graça. Não sabe o que é Sim. graça, não vive a graça, não entende graça. Então, eles podem até usar a desculpa da graça para pecar. Mas quem conhece a graça, quem entende a graça, não usa isso como desculpa para pecar. Tem um versículo que é legal. Só tem um problema comigo, né? Que eu lendo em tantas versões assim, eu nunca mais achei a versão que eu li de Romanos. Mas Paulo falando, tem uns fulaninho aí que tá falando que a gente tá dando liberdade para pecar, entendeu? Tem uns fulaninho aí que tá dizendo isso, entendeu? Que eu dou liberdade para pecar. O que Paulo fala para esses caras? Tá falando que o que Paulo estava falando era liberdade para pecar. Quem estava falando isso eram os legalistas, entendeu? Que tava falando, acusando Paulo de dar liberdade para pecar. Tá falando que esses caras mereciam juízo de Deus também. E no mesmo versículo, Paulo falou que quem usava para pecar a graça também merecia esse juízo. Então, se tem alguém falando, olha, eu sou salvo pela graça,
eu vou viver pecando de qualquer jeito. Mano, tu vai receber uma mãozada de Deus. E depois eu tenho que achar essa versão de novo, velho. Que eu tenho que andar com esse versículo. Eu tenho que colocar esse versículo em todos os meus vídeos. Nunca mais eu achei. Nossa, eu mandei lá no meu grupo. Ah, depois eu vou procurar lá. Revisar tudo. Eu mandei lá pra todo mundo. Vou ter que fazer um garimpo. Olha o meu totó fazendo bagunça. Bom, vamos lá. Vamos pro próximo tópico. Uhum. Esse aqui é terrível, hein? Ah, Juízo e Tribunal de Cristo. esse é top. Qual é a diferença do juízo? Qual é a diferença? Quem é que vai passar pelo juízo se eu já fui justificada pela fé em Cristo Jesus? Se eu já vivo a manifestação do reino de Deus na terra, eu vou passar pelo juízo? Eu vou passar pelo tribunal de Cristo, depois eu passo pelo juízo. Qual é a diferença dos dois? Eu passo pelos dois, eu passo só por um, eu não passo por nenhum. Bora lá. Bora lá, ó. As pessoas veio falar, né? Aqui, ó. Olha aqui. Apocalipse sem mistério. Isso é um tema escatológico, né? Os três julgamentos. Entra nisso, é o juízo final, o tribunal de Cristo, o julgamento das nações, isso é escatológico. Então, comprei esse livro aqui, é o Apocalipse sem mistério. Recomendo aí para todo mundo ver sem mistério mesmo. Explica tudo, versículo por versículo de Apocalipse. É top. Aí fala aqui dos três julgamentos, né? O tribunal de Cristo. Então, como está acabando o nosso tempo, né? Não tem como ficar lendo muito versículo agora. Então vamos lá. Paulo fala, tá tudo em Coríntios, isso. Primeiro e segundo Coríntios, Paulo fala do tribunal de Cristo. Que todos nós, cristãos, passaremos pelo tribunal de Cristo para recebermos o galardão segundo as nossas obras. Certo? Ele fala isso pro pessoal de Coríntios. Ah, mas cadê o versículo? Primeiro e segundo Coríntios é pequeno. Tu não conseguir ler para achar, tu é preguiçoso. Vai lá, lê o que tu acha. É pequenininho demais. Ele fala isso, né? Todos nós cristãos vamos comparecer diante do tribunal de Cristo para receber o nosso galardão, certo? E no final, depois dele falar, olha, andem direito, façam tudo para Deus, tem as obras de ouro, prata, pedras preciosas, mas também tem a de madeira, palha e feno, né? O que é essas obras de pedras preciosas? É as obras pela graça, entendeu? Prata tem a ver com redenção. Você fez entendendo a redenção. Você fez em prol de redimir. O que é as obras de ouro, né? Isso aqui é bem resumido, gente. O que é as obras de ouro? É que você fez para a glória de Deus. Você foi envolto em glória e você fez aquelas obras. O que são as pedras preciosas? Pedras preciosas têm a ver com o Espírito Santo. São as obras que você fez guiado pelo Espírito Santo. Entendeu? Note que não tem obra nenhuma nossa aí. Não tem material humano. Ouro significa divindade, prata é redenção, Cristo, e pedras preciosas é Espírito Santo. Olha aí. Então a gente vai receber galardão por obras que nem foi a gente que fez. A gente se deixou ser usado pelo Espírito Santo. Aí já muda muita coisa, né? Agora vamos para as outras três tipos de obra: madeira, palha e feno. O que é madeira na Bíblia? Simbologia bíblica. Madeira significa carnalidade, humanidade, certo? Significa o que eu faço no meu próprio esforço. Eu, Pablo, eu consigo, eu sou demais. Eu vou vencer o pecado, eu vou evangelizar, entendeu? Eu vou Eu perseverar. consigo encher essa igreja com meu esforço, com meu G12, com as minhas células que vão multiplicar, entendeu? Com as minhas campanhas. É isso, esforço próprio, certo? É óbvio que esses sistemas são legais, desde que guiados pelo Espírito Santo, né? Mas isso acaba se tornando esforço e meritocracia no final de tudo. Então, tudo que você faz por você mesmo, o que Paulo fala para os coríntios? Vai se queimar. Entendeu? Ele fala lá, as obras de pedras preciosas vão se purificar mais ainda. Passa pelo fogo, o fogo fica mais puro. Passa pelo fogo, a prata fica mais brilhante. Passa pelo fogo, as pedras preciosas nem queima, né? Diamante não queima,
né? Fica intacta, certo? E meu celular tá caindo aqui. E o que acontece com madeira, palha e feno quando passa pelo fogo? Queima, vira pó. Já era. Tudo que você fez baseado no seu mérito próprio, tentando fazer, você não vai receber galardão. E pior, você fez isso tudo com uma boa intenção, mas você ainda vai tomar uma repreensão de Deus. Ele ainda vai chegar, ó, servo mau, entendeu? Você fez tudo baseado no seu esforço próprio, entendeu? Mas a gente tem o nosso acalento, que é o final da explicação de Paulo. Todas as obras vão passar pelo fogo, mas aí ele fala, mesmo se todas as suas obras se queimarem, mesmo se todas as suas obras se queimarem, mesmo assim você será salvo. Mas como alguém que é, passa pelo fogo, entendeu? Alguém que foge do fogo, que tenta escapar pelo fogo. É bom você ler em várias versões que dá essa ideia de que não vai ser legal, não, entendeu? Se você vive a sua vida de qualquer jeito, entendeu? Se você não vive uma vida dedicada a Deus, é aquele crente esquenta banco, que não faz nada com nada da vida, entendeu? Ou você faz tudo, eu sou top, entendeu? Eu vou fazer tudo porque eu vou conquistar, porque eu sou demais. Você também, esses dois tipos, engraçado que um julga o outro, né? Um julga o outro. Um faz, Normalmente quem não faz nada, né? Chamou, aquele lá faz demais, é legalista. Aí o legalista fala, você não faz nada, entendeu? Você é preguiçoso, bora ver lá no dia do juízo. Aí vai ficar os dois um do lado do outro, os dois de cabeça baixa, sendo repreendido igual. É engraçado, né? É, então é isso. O que Paulo fala para os coríntios? Mesmo se você não tiver obra nenhuma, a salvação é de graça, tá? É de graça, meu amigo. Quando fala que é de graça, é de graça. Paulo não está inventando. Grátis é grátis. Grátis. Sem exigir nada. Totalmente gratuito. Quando Paulo fala presente gratuito lá em Romanos 6, no último versículo, é presente gratuito. Quando fala que é gratuito, é gratuito. A gente quer fazer o quê? Não, mas o reino, o céu é tomado por esforço, né? A gente quer jogar um versículo contra o outro, só que a gente já explicou aqui, né, que a diferença do reino de Deus e tal. Então, quando você entende que o princípio de tudo é a salvação gratuita, você tem que analisar todo o resto de acordo com essa salvação gratuita e não adaptar a, a, a salvação ao legalismo, porque isso é o erro dos Gálatas. Os Gálatas fizeram isso. Eles misturaram a lei com a graça. O que Paulo falou? Amaldiçoado. Outro evangelho. Entendeu? Anátema. Não pode. Não pode misturar de forma nenhuma. Então, é isso É aí. interessante que você falou, esse é o tribunal de Cristo, né? Não é o Isso é juízo, só o né? tribunal. Uhum. Você falou, eu me lembrei, é um dos versículos que mais usados por aí, né? A gente usa bastante Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Aí no versículo 10, ele diz assim: porque somos feitura Feitura dele. sua, somos criados em Cristo para as boas Boas obras obras. quais Deus preparou para que andássemos nela. Ou seja, se tem como uma pessoa passar uma vida inteira dentro de uma igreja, fazendo trabalho, achando que está fazendo a obra, sendo aquelas pessoas que faz, aponta o dedo para quem não faz, tô sempre fazendo sozinho, ninguém me ajuda, ninguém quer fazer nada, os bastidores ninguém vê, essa pessoa está simplesmente fazendo por querer ser melhor do que outras pessoas, por querer ganhar alguma coisa ou das pessoas ou até mesmo de Deus. Essas não são as obras que Deus preparou. Foi como foi dito aqui, está escrito em 1ª e 2ª Coríntios, estas obras são como madeira, elas vão ser queimadas no fogo. Aline, quais obras que não serão queimadas no fogo? As obras que Deus preparou para que nós quem? Nós que somos feitura sua, nós que estamos em Cristo, fomos criados em Cristo para as boas obras. Sim. A obra que a gente vai receber galardão não é a nossa.
é a que Deus preparou para nós, certo? É essa obra que a gente vai receber galardão. Então acaba que o mérito nem é nosso, foi Deus que preparou. A gente só tem que falar, Deus, o que você tem preparado aí para mim? Tô dentro. É isso que a gente tem que fazer. Qual é? É, Engraçado que então esse Efésios é o 2 tribunal. também, né, é o mesmo raciocínio. Efésios 2 é o mesmo raciocínio de Tito, né? Que a gente acabou de ler. Primeiro, a salvação é de graça, pela fé, pela graça, de graça. Aí ele ainda exagera, né, no versículo 9, não por obras. Se você ler aqui, ler em outros versículos, né? Não é por esforço, não é uma recompensa pelo bem que você faz. A salvação não é uma coisa que você conquista pelo seu próprio mérito, pelo seu próprio esforço, né? Não é, entendeu? E depois disso, você entende que você é salvo de graça, simplesmente porque você tem fé, entendeu? Não é nada seu. Aí tem as obras. Se você inverter o papel, meu filho, aí que vira o legalismo, certo? Se você fala, não, primeiro eu tenho que obedecer, primeiro é parar de pecar, primeiro é tudo que eu posso fazer para depois eu ser salvo, aí, meu filho, aí não é evangelho mais. Aí é igual o Paulo falou, anátema, outro evangelho, amaldiçoado. Então tá, essas são. Tá, esse é o tribunal de Cristo. Sim, Mas esse é o tribunal o de Cristo. juízo, né? O juízo não é o tribunal. Qual é a Não é. diferença? A diferença é que o tribunal de Cristo, né, é para os cristãos. E o juízo final, né, entre aspas, juízo final, porque esse termo, eu não gosto de usar esses termos, né, igual perder a salvação. Também não gosto desse termo perder a salvação. Eu não gosto do termo também juízo final, mas como é um termo que é muito usado, a gente acaba usando em algumas explicações para não ter que ficar explicando toda hora, né, para todo mundo que é cansativo. Mas o juízo final é o grande trono branco, que está lá em Apocalipse 20, né, Apocalipse 20, que fala que todas as pessoas que não crerão em Jesus, que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida, junto com o diabo, os demônios, o falso profeta, o anticristo, a besta, todos esses que não creram, somente esses serão condenados e jogados no lago de fogo, certo? Até o inferno e a morte serão jogados no lago de fogo. É isso, certo? Esse é o Então, tribunal. Aí, o então que que Jesus tá, falou? Jesus, Fábio. a gente precisa levar a sério o que Jesus falou. O que que Jesus falou? A gente quer. O engraçado é que eu já testei, eu fiz alguns vídeos usando só falas de Jesus. E as pessoas falaram, mentira, heresia. Mano, eu fiquei. Nossa, eu fiquei pistola com aquilo. Eu usando só frases de Jesus. Ele falando, ó, quem crê em mim não vai a julgamento, jamais será condenado, não passa por nenhum tipo de juízo. Quem crê em mim não existe nenhuma condenação reservada para essa pessoa, porque ela simplesmente creu em mim, entendeu? Quem crê em mim já tem a vida eterna. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Eu usei um vídeo, eu fiz um vídeo só falando essas coisas. E as pessoas, mentira, não é assim, entendeu? A doutrinação legalista entrou de tal modo na cabeça das pessoas que elas nem creem mais no que o próprio Jesus falou. Elas creem nos líderes delas. Elas creem no legalismo, na religião delas, certo? Isso é muito perigoso. Se Jesus disse que quem crê nele jamais será condenado, jamais vai participar por nenhum tipo de julgamento, o que a gente precisa entender? Que a gente não vai participar nem do juízo final, certo? E quando você vai ler Apocalipse 20, você vê que só tá ali quem era descrente, certo? E mais, essa é escandalosa. É um dos motivos do meu vídeo ter dado 700 mil visualizações. Isso tá em primeiro ou segundo Coríntios também. Tá lá, ó. Vocês, cristãos, não sabem que vocês vão julgar os anjos? Que vocês vão julgar os ímpios? Gente, nós, cristãos, vamos ajudar Deus a julgar no juízo final. Isso está em 1º e 2º Coríntios. Vamos lá. Como é que o juiz vai virar réu? A gente vai estar lá com Jesus, certo? A gente vai estar lá julgando os anjos, os demônios, certo? Fala, mas isso não existe, a gente não julga nada, é Deus que julga sozinho.
Então pega as duas cartas de Coríntios e arranca da sua Bíblia, que está escrito claramente que a gente vai julgar assim. Entendeu? Não é isso. O evangelho faz a gente passar de réu para juiz. Faz a gente passar de escravo para filho. Faz a gente parar de ter medo da salvação e nos dar uma salvação definitiva. A Aline comentou que imagina a responsabilidade. É uma responsabilidade, certo? E qual que é a legislação que Deus vai usar para julgar? A Bíblia. Então, se eu fosse o 6, eu começava a estudar a Bíblia. Começando pelo Evangelho da salvação gratuita. Começa a estudar porque a legislação que Deus vai usar é a Bíblia. Então você tem que estar afiado para julgar os anjos. Então, resumindo, o tribunal de Cristo, todos os salvos passarão pelo tribunal. Todas as obras que nós fazemos, seja elas pensando em receber alguma coisa ou não, se nós estamos em Cristo, nós vamos passar pelo tribunal de Cristo para receber galardão. O ladrão da cruz, ladrão não, o malfeitor da cruz, por exemplo, ele foi salvo e não tinha nenhuma obra, nenhuma, Nada. ele fez absolutamente nada. Se um legalista lá embaixo estivesse olhando e aquele homem perguntar, falar assim, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, ele ia falar assim, ó, é impossível, você não tem obra, você não tem como você ser salvo, o que você fez? Jesus, ele vai dizer, te digo hoje, ainda estará comigo no paraíso. Aquele homem foi salvo pela fé. Só que diante do tribunal, ele não tem obra, ou seja, ele não tem galardão. O tribunal de Cristo são para os salvos receberem recompensa pelas obras que fizeram estando na terra em Cristo. O juízo, o grande tribunal de Cristo, de Deus, só vão passar, gente, só vão passar. Tá escrito. Isso não foi o Pablo que tirou da cabeça dele, não foi eu que tirei da minha cabeça. Leiam Apocalipse capítulo 20, está escrito que só passarão pelo grande tribunal de Deus os que são incrédulos, os que não estão salvos. Então existe essa diferença. João capítulo 5, versículo 24, versículo conhecido de todos. Jesus, ele disse assim, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entra em condenação, mas passou, é presente, não é futuro, da morte para a vida. Jesus, ele te ressuscita, Jesus te traz a vida, Jesus te dá vida. Agora, no presente, nós lemos ontem em Hebreus 10, depois da morte, só resta o juízo, irmãos. É hoje, é agora. Quando você crê, quando você tem fé na obra redentora de Jesus Cristo, você passa da morte para a vida e não entra em juízo. Está escrito. Uma hora a minha esposa aqui tá pedindo para nós encerrar mais um rápido um pouquinho, porque a gente tem que dormir. Bora entrar no último Bora. tema aí, rapidão, rapidão, só pincelar mesmo. Como ter certeza da salvação, né? O último tema aí que você colocou para nós. E eu vou usar como base também as duas cartas, não, só a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira é Coríntios 1, né? Primeira carta aos Coríntios. Paulo vai falar lá, eu vou dar o capítulo também para ficar mais fácil. Capítulo 5 e 6. Capítulo 5 e 6 de 1 Coríntios. Você vai encontrar essa historinha lá, leiam, porque vocês têm Bíblia em casa, que vocês é crente, acredito. Se você não tem Bíblia em casa, vai comprar uma, se você é crente de verdade. Como é que a gente pode ter uma convicção plena da nossa salvação? Eu vou usar esse exemplo porque ele é muito extremo, certo? Esse é o exemplo mais extremo de salvação que a gente tem na Bíblia. Eu não estou falando que isso aqui é um padrão que todo mundo deve seguir, certo? Isso aqui não deve ser usado para desculpa de libertinagem, certo? Isso aqui não é para você ver e falar, então vou pecar mesmo, entendeu? Não é, de jeito nenhum. Isso aqui é só a forma que Paulo tratou o pecado da igreja de Corinto. A igreja de Corinto era a igreja que mais tinha pecados absurdos.
entendeu? Tinha gente dormindo com a madrasta, tinha os caras indo no prostíbulo, certo? Tinha cara desse nível lá. E o que Paulo fala para eles no capítulo... Eles eram realmente cristãos, gente. Realmente cristãos. Eles eram cristãos. Os coríntios eram as pessoas que tinham todos os dons, usavam até demais. Todos eram batizados no Espírito Santo, certo? Todos. E no capítulo 2 ele fala: vocês entenderam tudo que lhes foi dado gratuitamente. Então eles tinham a certeza da salvação gratuita deles. E eles eram fluentes em todos os dons, até demais, certo? Todos tinham o Espírito Santo. Mas o que estava acontecendo? Tinha uns camaradas lá indo pro prostíbulo, certo? Se, né? O que a gente faz no prostíbulo, né? Come pizza, deve ser, né? Eles estavam indo lá pro prostíbulo fazer o que não devia. O que Paulo falou para eles? O que a gente falaria? E o que Paulo falou? O que a gente falaria para eles hoje na nossa mentalidade? Olha, vocês perderam a salvação. O Espírito Santo foi embora de vocês. Já era. Não tem mais chance para vocês. Esse cara aí que tá deitando com a madrasta acabou, entendeu? Já era. Esse aí nunca foi salvo, na verdade. O que um calvinista ia falar? Não, quem tá desse jeito nunca foi salvo, nunca foi cristão de verdade. O que um legalista vai falar? Não, perdeu a salvação, já era. Mas o que Paulo falou para esses caras? Vocês não sabem que vocês são templo do Espírito Santo? Que o Espírito Santo habita em vocês? Vocês não sabem que quando vocês se deitam com uma prostituta, vocês estão unindo Cristo a uma prostituta? O que Paulo está falando? Olha, vocês são um com Cristo. Vocês são um com Ele. Vocês e Cristo se uniram. Entendeu? Vocês são o corpo de Cristo. Como é que você une? Cristo é uma prostituta. Como é que você faz o Espírito Santo passar por isso? Como é que você faz o Espírito Santo presenciar algo desse nível de imoralidade? Aí, depois de Paulo falar isso, ele fala: arrependa-se, arrependam-se, entendeu? Usem o corpo de vocês para glorificar a Deus. Era a oportunidade perfeita de Paulo falar: vocês perderam a salvação. Já era, entendeu? Se vocês não parar com isso aí, vocês vão para o inferno. Paulo não falou nada disso. Ele foi super amoroso com os coríntios, certo? Inclusive, ele começou a carta dizendo uma coisa: aos santos da igreja de Coríntios, chamados para ter uma vida santa. Olha que interessante. Os caras lá pecando pra caramba, e Paulo falou: vocês é santo, vocês foram chamados para viver uma vida em santidade, certo? Lembra de quem vocês são santos chamados para viver em santidade. Paulo não falou que eles perderam a salvação, né? Deixou de ser salvo. Então, uma pessoa nesse nível é o que a gente falaria hoje. Perdeu a salvação, não tá mais salvo. Mas essa pessoa lá no buraco, e nos prostíbulos, o cara deitando com a madrasta dele, Paulo não falou que eles perderam a salvação. Paulo falou: lembrem que vocês são um templo do Espírito Santo. Lembrem que o corpo de vocês é para glorificar a Deus, certo? Nesse nível, Paulo não ficou falando de perda de salvação. Então, como é que a gente tem a convicção da nossa salvação hoje? Entendeu? Se esses caras não perdeu, e eu, entendeu? E eu, entendeu? Que caí sem querer, entendeu? E eu, que tô escravizado aqui e quero me libertar e não consigo, entendeu? Então, Deus conhece isso e você não perdeu sua salvação, certo? Então, o que você tem que fazer? Lá, Hebreus é uma carta muito boa, fala: acheguemo-nos ao trono da graça, a fim de encontrar graça e misericórdia para o tempo oportuno, certo? Que tempo oportuno é esse? O tempo do pecado, certo? Existe uma graça que te capacita a não pecar. Existe uma graça que te capacita a vencer o pecado. Então, o trono da graça é até contraditório, porque trono naquela época era para juízo, não era tribunal, trono. Não estou lembrado, a palavra não era. Trono da graça mesmo, trono da graça. Trono era para efetuar juízo. Então, o trono de Deus que você vai para pedir misericórdia, ele não vai te mandar um raio por causa do seu pecado. Ele vai te dar força e graça para vencer esse pecado. E não só vencer o pecado e perdoar o seu pecado, mas ele vai te dar força para não pecar, entendeu? Essa graça que te capacita a não pecar é para o futuro. O pecado do futuro, Deus pode te capacitar pela graça para você não cair mais nele. Mas se você não entender que você está salvo de graça, definitivamente, de uma vez por todas, você não vai conseguir parar de pecar. Você não vai conseguir.
Porque quanto mais você acha que você tem que merecer, que é pelo seu próprio esforço, mais você vai pecar. E essa é a armadilha do diabo. Então, como que a gente tem convicção de nossa salvação hoje? Quando você ficar com dúvida se você está salvo ou não, vai lá ler 1 Coríntios capítulo 5 e 6, para aquele que Paulo falou para aquele cara que estava deitando com a madrasta. Paulo falou assim para ele: esse cara aí, ó, safado, sem vergonha, salafrário, que, né, devia morrer, ele vai ser entregue a Satanás, para que ele morra. Mas no dia de Cristo ele será salvo. Isso tá lá. É só pegar e ler, certo? Esse cara cometendo esse tipo de pecado, Paulo falou: expulsem ele do meio de vocês. Não compactuem com pessoas pecaminosas. O pecado ele é inaceitável. Esse cara, reúnam-se entre vocês, entreguem ele a Satanás para que ele morra, certo? Isso é muito pesado. Entreguem esse cara para que ele morra, porque ele era um pecador obstinado. Mas Paulo não falou que ele tinha perdido a salvação. Falou para expulsar da igreja, entendeu? Falou para entregar para Satanás para ele morrer. Mas Paulo não falou que ele perdeu a salvação, certo? Paulo falou para que no dia de Cristo, no dia do Senhor, ou no dia do juízo, né? Depende da tradução que você usar. Eu já dei aí a dica do aplicativo, que tem as 10 versões. Você vai ver que Paulo falou isso, que aquele cara ainda poderia ser salvo, certo? Paulo nunca trabalhou com incerteza ou inconvicção de salvação. Paulo sempre tratou com certeza, com convicção de salvação. Até mesmo com o pessoal de Coríntios, que era a igreja que a gente ia ver hoje falar, esses caras não é crente, certo? Como assim? Então, é isso, certo? Essa é a plena certeza e convicção da nossa salvação. Lembrando que esse é um caso extremo, não é para usar isso para nada disso, além de você ter convicção da sua salvação, até porque quem ficar usando aí de libertinagem, ou tu vai acabar morrendo igual esse cara aí, tu não vai ter nenhum galardão, né? Vai ser repreendido por Deus, tem uma série de consequências para quem quer viver a vida de forma desleixada. Então é isso, bem resumido. Obrigada, Pablo. Dá um beijo aí na sua esposa. Agradece ela por mim, pela paciência. Obrigada, viu? Deus abençoe. Graça e paz. Amém.